que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus. É bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance. Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música, que lhes ponha em xeque o coração, para refletirem, darem lugar à fé, o desvendar da eterna vida. Senhor, que tua graça os alcance. Oh Pai, por eles peço... Quero cumprimentar você com a graça e a paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero lembrar a você que é um privilégio nós estarmos aqui reunidos e também informar a você, esta é a última vez que nós estamos reunidos somente aqui de maneira virtual. Neste próximo domingo, dia 18, estaremos reunidos de maneira presencial. É isso mesmo, graças a Deus, nós estaremos juntos, reunidos aqui na nossa igreja mais uma vez. Mas quero informá-lo de algumas questões importantes para que você se prepare para o próximo domingo. Nós teremos escola bíblica dominical às 9h30 e culto público de adoração às 19 horas com apenas 30% da capacidade do nosso templo. Nada mais, nada menos do que isso. Então, será disponibilizado nas redes sociais da nossa igreja, nos grupos de WhatsApp, uma lista. Você pode entrar em contato com o contato, o telefone da nossa igreja através do número que está aparecendo nesse momento na sua tela, a Secretaria IPBL. Ali você pode inserir o seu nome nessa lista e garantir a sua presença no culto. 33 lugares apenas serão disponibilizados para que você participe tanto da EBD quanto do culto. Quero ser incisivo nisso, considerando que ficamos muito tempo sem nos reunir. A possibilidade de existir uma grande saudade no seu coração, assim como existe no meu, de nós nos reunirmos presencialmente, é muito grande. No entanto, ainda precisamos ser cautelosos. Temos nesse momento um consenso do nosso conselho da igreja sede, tanto quanto da mesa administrativa da nossa congregação, para necessidade de nós retornarmos, mas precisamos fazer isso com todo cuidado, considerando que o mês de março foi um mês muito crítico no que se refere à pandemia. Por isso eu peço a você carinhosamente, venha para o culto, participe do culto, adore ao Senhor, aprenda com a palavra do Senhor, seja por essa palavra edificado, e ao término do culto eu sei que a vontade de nós termos aquele momento ali de conversa, daquela roda de conversa, de compartilhar é muito grande, mas não faremos isso. Já vá para a sua casa, Deus já está dando para nós a enorme graça de nos reunirmos, então não vamos abusar deste privilégio, muito pelo contrário, vamos muito bem aproveitá-lo em nome de Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso curso do estudo bíblico, se Deus assim nos permitir, na semana que vem esse curso já será presencial, o que facilita muito o nosso encontro, o nosso diálogo, para que você aprenda a ser um melhor pregador da palavra. Já convoco você para a próxima quarta, às 19 horas, estarmos aqui unidos para nós aprendermos um pouco mais acerca de como nós podemos ser bons pregadores da palavra de Deus. Nosso curso do estudo bíblico, que é chamado A Favor de uma Boa Palavra, é um curso para a liderança da nossa igreja. Tem sido um tempo muito bom, muito bem aproveitado esse tempo juntos, e quero convocar você que é líder, você que é servo, você que faz parte de um determinado departamento, a participar conosco desse culto, desse momento de aprendizado, desse estudo, dessa aula no nosso curso A Favor de uma Boa Palavra, estudo bíblico de quarta-feira, às 19 horas. Hoje nós daremos continuidade ao que nós vimos na última semana, aprendemos na última semana sobre
as vantagens da exposição bíblica e aprendemos os métodos de exposição bíblica. Nós, antes de recapitularmos e iniciarmos o breve encontro de hoje, que será mais breve, mas também será mais profundo, faremos uma oração. Convido você, feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento. Querido Deus, te louvamos porque estamos aqui reunidos num só Espírito, numa só fé e num só amor. E o mesmo Deus que está aqui comigo está lá com o meu irmão que está assistindo a este vídeo. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Tem graça de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ensina agora com a instrução da boa teologia e, sobretudo, da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, na última semana nós falamos sobre as vantagens da exposição bíblica. E nós aprendemos que existem 3 métodos de exposição bíblica. O primeiro é chamado de método textual. O segundo é chamado de método tópico. E o terceiro é chamado de método expositivo. Hoje eu quero falar com você rapidamente sobre a escolha do texto e a pesquisa. E eu estarei dividindo essa aula em 3 partes, pequenas, breves e objetivas. Na primeira delas, eu quero tratar com você acerca da escolha do texto. Na segunda parte, eu quero tratar com você sobre o FCD. Você vai aprender o que é isso. E na terceira parte, eu quero tratar com você sobre o texto que eu escolhi e o esboço que eu preparei. Deixei para você na última semana um desafio de você escolher um texto para que você prepare nesse texto um esboço, preferencialmente um texto pequeno, um texto que não tenha muitos versículos e ali você vai poder montar um breve sermão dentro do que o texto está nos falando. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que é sobre a escolha do texto, que é sobre a pesquisa, quero fazer a você 2 rápidas recomendações de leitura. A primeira é do livro de Bryan Chapell. Este livro, chamado de Pregação Cristocêntrica, é um livro muito bom que nos dá direções sobre o chamado FCD. Você vai aprender, como eu falei, o que é isso daqui a pouco. E Bryan Chapell vai nos explicar que é importantíssimo nós encontrarmos o FCD de um texto, entendermos esse FCD e trazermos a aplicação deste FCD para o cotidiano, para a vida dos nossos ouvintes. Um livro muito bom. Trago essa recomendação de leitura para você nesta aula de hoje. A segunda recomendação de leitura que eu trago para você é do reverendo Saulo Carvalho. Reverendo Saulo Carvalho é presidente do Sínodo Brasil Central e diretor do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Reverendo Saulo Carvalho é professor de homilética e também de PPR. O reverendo Saulo deixou para nós esse livro que nos ensina sobre a arte de pregar e o tema do livro é justamente, o título do livro é justamente Aprendendo a Pregar. O reverendo Saulo vai tratar neste livro aqui, acima de tudo, sobre a importância da boa aplicação. E ele vai, assim como Bryan Chapell no Pregação Cristocêntrica, nos ensinar que precisamos trazer a mensagem do ontem ao hoje e pensá-la como ela pode ser aplicada nos dias de hoje àqueles que estão nos ouvindo. Talvez você já percebeu, a aplicação é um ponto muito importante do nosso texto, do nosso sermão, do nosso estudo. Bom, falaremos sobre isso no outro momento. Como eu falei com você, nós dividiremos a nossa aula de hoje em 3 partes. Na primeira delas, nós entenderemos alguns aspectos importantes na escolha do texto. Na segunda parte, nós aprenderemos o que é FCD. E na terceira parte, nós faremos um esboço homilético dentro do texto que eu escolhi. Você pode acompanhar o esboço que eu montei. Esse esboço será disponibilizado para você no link da descrição desse vídeo. E eu quero também lembrar a você que é sua responsabilidade na próxima semana trazer para nós um esboço do seu texto. E não importa se esse esboço vai ter algumas dificuldades, o que é importante é que nós juntos tentaremos trabalhar um sermão onde você vai expor esse sermão aqui no nosso curso de pregação expositiva. Bom, vamos sem delongas então dar início ao nosso curso de hoje, falando sobre a escolha do texto e a pesquisa. O texto que eu escolhi é um texto já conhecido de muitos.
Foi disponibilizado para você na última semana também alguns exemplos acerca dos métodos textual, tópico e expositivo. Dentro destes exemplos, lá nós temos o exemplo da minha escolha, da minha pesquisa e do texto que eu escolhi para mim. Bom, eu também sou aluno de pregação, preciso aprender cada vez mais a pregar mais. Assim como você, eu estou aprendendo e farei, juntamente com você, um esboço dentro do texto que eu escolhi, que é o texto do Salmo de número 100. Bom, falaremos na ordem, logo mais à frente nós veremos o esboço que eu montei. Bom, o início da nossa aula é falando sobre alguns aspectos da escolha do texto e da pesquisa. Eu separei aqui 4 aspectos importantíssimos para nós pensarmos na escolha do nosso texto. Quando nós escolhemos um texto, nós precisamos pensar nesses 4 aspectos com muita segurança. Quero dizer a você quais são eles. Primeiro, quando você escolher um texto e você for pregar nesse texto, tome muito cuidado para não deixar nada para a última hora. É isso mesmo. Sempre quando você for pregar, trabalhe a escolha do seu texto com antecedência. Nada pode ser feito de última hora. Você precisa escolher qual texto você vai pregar. Você precisa elaborar ali um esboço dentro do seu texto. E você precisa expor isso com pelo menos 24 horas de antecedência. Não deixe para os 10 minutos antes do culto. Não deixe para 1 hora antes do culto. Você não vai conseguir. Escolha com antecedência o texto que você quer expor para os seus ouvintes. Há um certo tempo atrás eu estava conversando com um jovem de uma determinada igreja que me contou que viveu a experiência de um determinado pastor que fora pregar na sua igreja e ao chegar lá, aquele que era responsável pela projeção do sermão perguntou ao pastor, antes que iniciasse a pregação, qual era o tema do sermão e em qual texto ele pregaria. O pastor, de uma maneira um tanto ríspida, respondeu para aquele jovem que ele não sabia, que o texto seria escolhido naquele momento ali e que até o momento em que ele subisse no púlpito ele pensaria em qual texto ele iria pregar. Como se não nos restasse dúvidas, o que aconteceu foi que ele escolheu o texto de última hora, subiu no púlpito, pregou aquele texto, mas falou algo totalmente diferente do que ele havia lido. Simplesmente, palavras avulsas, distantes daquilo que o texto falava e com certeza distantes daquilo que Deus queria falar. Meu irmão, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós precisamos fazê-la com esmero, nós precisamos fazê-la com prudência e nós não podemos deixar nada para a última hora. Por isso, você, pregador, escolha com antecedência o seu texto. O segundo aspecto que eu quero trazer para você aqui acerca da escolha do texto e da pesquisa é que você precisa tentar procurar seguir o planejamento pastoral da sua igreja. Muito provavelmente, se você foi convidado para pregar em uma sociedade interna, em um departamento ou em qualquer outra ocasião, é comum que aquele que o convidou pergunte para você ou sugira para você o que ele quer que os seus ouvintes ouçam. Por exemplo, se um presidente da UPA convida um pregador para pregar para a UPA, ou se um presidente da UMP convida um pregador para pregar para a UMP, é comum que o pregador pergunte se há algum tema em específico que aquele público quer ouvir, ou se há algum tema em específico que aquele público precisa ouvir. Por isso, você, pregador, ao ser convidado, sempre tome esse cuidado. Procure saber qual é o planejamento pastoral do local aonde você vai pregar. Se é na sua igreja, converse com o seu pastor, converse com o seu presbítero, para que você entenda qual é o planejamento pastoral, acerca do que o pastor da igreja está falando. Será que ele está seguindo uma série? Será que a igreja naquele momento precisaria ouvir sobre santidade? Será que naquele momento a igreja precisaria ouvir sobre unidade? Será que naquele momento a igreja precisaria ouvir sobre confronto ao pecado de uma maneira mais direta? Existem vários temas que nós podemos expor quando nós pregamos e existem vários textos sobre vários temas, mas nós precisamos saber qual é o planejamento pastoral do local, da igreja que nós estaremos levando a mensagem. O terceiro aspecto que eu quero trazer para você aqui acerca da escolha do texto e da pesquisa é que você precisa levar em conta as necessidades espirituais dos seus ouvintes.
Isso normalmente acontece quando você prega para um público conhecido. Se você está pregando para pessoas que você conhece, normalmente você conhece as fragilidades do seu público. Normalmente você sabe o que o seu público precisa ouvir, mas se você não conhece, é interessante que você saiba quais são as necessidades espirituais dos seus ouvintes, para que você possa confrontá-los, para que você possa admoestá-los, para que você possa encorajá-los, se for necessário. O quarto e último aspecto, a quarta e última orientação que eu quero trazer para você aqui é de que se você escolher um texto, você não deve mudar de texto. Se Deus te direcionou para pregar em um determinado texto que fala sobre um determinado assunto, insista naquele texto, persista naquele texto, estude aquele texto, grave aquele texto no seu coração, para que gravando aquele texto no seu coração você possa meditar nele mais e mais. E quanto mais você medita, mais você aprende com o texto. E se você de uma maneira ou de outra sentir uma certa insegurança naquele texto, não mude, estude mais. É muito comum, quando nós estamos estudando, nos depararmos com muitas dúvidas que podem surgir, porque a Bíblia é assim. A Bíblia, como nós aprendemos nos nossos encontros passados, ela é orgânica. E o que significa a Bíblia ser orgânica? Significa que a Bíblia ela se complementa. Às vezes você vai pregar em um texto que está diretamente ligado a outro e que vai te direcionar para outro, e esse texto ainda está vinculado a mais um outro texto. E quando você para observar, você já está rodeando por toda a Bíblia. É muito comum isso acontecer, porque a Bíblia é orgânica. E o fato dela ser orgânica é o fato de que ela tem harmonia em todas as suas partes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até o Apocalipse. A Bíblia vai trazer a mesma mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. Esse é o primeiro momento da nossa aula. Quero trazer para você nesse primeiro momento alguns aspectos fundamentais na escolha do texto. Antes de escolher um texto e de preparar o seu sermão, você precisa se lembrar de todos esses 4 aspectos que foram citados aqui. Pois bem, vamos para a segunda parte da nossa aula e aí eu quero trazer para você aqui um conceito de Bryan Chapell, o autor deste livro aqui que eu recomendei para você como leitura, o conceito de FCD. Talvez você já esteja se perguntando, mas pastor, o que é FCD? Pois bem, te explicarei nesse momento. FCD é o foco da condição decaída. O que é isso? Te explico. Bryan Chapell traz o seguinte conceito. FCD é a condição humana recíproca que os crentes contemporâneos compartilham com aqueles ou aquele a quem o texto foi escrito. Tudo bem? Vamos lá, devagar. FCD, ou foco da condição decaída, é a condição humana recíproca que os crentes contemporâneos compartilham com aqueles ou aquele a quem o texto foi escrito. Bom, às vezes você pode olhar para a Bíblia e pensar o seguinte: a Bíblia é um texto muito velho. A Bíblia é um texto que já foi direcionado para outras pessoas. Como essa Bíblia pode falar ao meu coração? Então, a Bíblia fala através do FCD. Muitas vezes você chega na igreja e você vê o seu pastor ou o pregador da noite convidando você para ler um texto que é uma carta de uma pessoa para outra pessoa. E você às vezes fica pensando, mas que sentido faz ler aqui um texto que é uma carta de uma pessoa para outra pessoa, sendo que na verdade eu vim aqui talvez foi para ouvir uma carta de Deus para mim. Que diferença faz saber o que Paulo quis dizer, talvez a Timóteo, o que Paulo quis dizer, talvez a igreja de lugar tal ou de outro lugar. Às vezes nós ficamos vendo isso e nos perguntamos que sentido faz isso, por que nós estudamos isso? Nós estudamos tudo isso pelo FCD, foco da condição decaída. É muito importante que você, pregador, conheça o FCD, saiba o que é o FCD e que você procure entender o FCD do texto. Porque quando você entende o FCD do texto, você captou a mensagem do texto e ao captar a mensagem do texto, você traz essa mensagem do texto para os dias de hoje. Entendeu? Então é justamente eu entender que existia uma mensagem
E essa mensagem que existia, ela foi propagada a determinada pessoa. Mas essa mensagem que foi propagada a determinada pessoa também é útil para o tempo contemporâneo, para o tempo atual, o tempo que nós vivemos. Então, se Paulo escreveu para a igreja de Éfeso ou se Paulo escreveu para a igreja de Filipos, o que Paulo escreveu para a igreja de Filipos faz sentido para nós hoje. Mas o que Paulo escreveu para a igreja de Filipos? O que ele escreveu é o que nós precisamos tentar descobrir. E quando nós descobrimos, ao lermos o texto, ao meditarmos no texto, ao estudarmos indutivamente o texto, como nós vimos no nosso encontro passado, por meio da hermenêutica, da arte de interpretar, aí sim, então, nós ali extraímos o FCD, porque é o que ele escreveu. É a mensagem propriamente dita, a mensagem a ser explicada, a mensagem que o público de hoje precisa ouvir, o conceito da mensagem, mais precisamente dizendo, o tema da mensagem. Então, se Davi escreveu, talvez, o Salmo de número 23 para o povo de Israel naquele determinado momento, que diferença faz aquilo que Davi escreveu no Salmo 23 para o povo de Israel naquele determinado momento para a minha vida hoje? Que diferença é que existe isso? A diferença é o FCD, o foco da condição decaída. Aquilo que Davi escreveu, que com certeza tem eficácia para os dias de hoje, para a minha vida hoje. Pois bem, vamos lá então. Agora que nós já vimos aspectos fundamentais acerca de como escolher o texto, acerca da pesquisa do texto, agora que nós já vimos o FCD, o foco da condição decaída, aprendemos que o FCD é o tema em comum que foi escrito para aquela época e que faz diferença hoje. Vamos pegar um texto. O meu texto, a minha escolha, é o Salmo de número 100. Não sei se você se lembra do Salmo 100, mas se você não se lembra, quero lê-lo neste momento para a minha vida e para a sua vida, trazendo edificação ao nosso coração. Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele a quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Se lembrou do Salmo 100? Pois bem, eu elaborei um esboço no Salmo 100. E considerando as ações de graças escritas aqui pelo salmista para o povo daquela época, eu extraí as mesmas mensagens para a minha vida e para a sua vida hoje. Ou seja, eu extraí do texto o foco da condição decaída. E eu elaborei um tema dentro do Salmo 100, criado por mim mesmo, mas que fala o que o texto diz. Pois bem, o tema que eu escolhi está à disposição de você aí no link da descrição do vídeo. O tema que eu escolhi é adoração. Entendendo que o Salmo 100 fala sobre celebração, fala sobre serviço, fala sobre conhecer Deus, sobre ir à casa de Deus e adorar o Senhor na casa de Deus, porque Deus é um Deus bom, eu entendo que um tema muito importante e um tema muito presente no Salmo de número 100 é o tema adoração. Mas adoração por si só talvez não seja algo que ficaria muito claro para os meus ouvintes. E fico pensando, talvez, se você ao ouvir o pregador falando ali sobre o Salmo 100, dissesse para você o seguinte: meu irmão, hoje o que nós vamos falar é adoração. Ficaria muito confuso, ficaria muito genérico, não seria objetivo e aplicável. O que é melhor é se o salmista, se o pregador, fosse direto ao ponto do que o Salmo 100 diz. E se o pregador trouxesse um tema que fosse mais esmiuçado, mais prático. É como se, de uma maneira mais simples, o pregador fosse aquele que é como um garçom, e isso foi citado, né?
ele recebe o alimento que foi preparado por Deus e serve às mesas e coloca bem ali apostos, né? Ou aposta para que aquele que vai comer então possa mastigar, engolir, ruminar, receber a palavra de Deus. Então o pregador ele precisa ser o mais objetivo possível. O pregador precisa ser mais direto possível. Pois bem, a adoração talvez seria não tão direto, a adoração talvez seria muito genérico. O melhor tema, como eu bem separei aqui, possivelmente seria a necessidade de equilíbrio na adoração. E quando nós falamos sobre a necessidade de equilíbrio na adoração, nós olhamos para o Salmo 100. Porque o Salmo 100 fala para nós exatamente que uma adoração perfeita é uma adoração equilibrada. Então, como nós podemos ter equilíbrio na nossa adoração? Tá vendo? O tanto que ficou melhor, fica mais fácil de se entender. Como nós, então, podemos ter equilíbrio na nossa adoração? A necessidade de equilíbrio na adoração. Essa foi uma afirmação, mas a pergunta que traz respostas, e as respostas são as minhas argumentações, a pergunta, e essa pergunta é então, o tema é como ter equilíbrio na adoração. Tá vendo que simples? Como ter equilíbrio na adoração, ou como ter uma adoração equilibrada, por aí vai. A ordem dos substantivos, dos adjetivos, por aí vai. Mas como ter uma adoração equilibrada ou como ter equilíbrio na adoração? Pois bem, o próprio texto nos ensina. E aí nós precisamos usar um recurso muito importante e é aqui que eu quero caminhar para o final desta aula, direcionando você na escolha do seu texto. O recurso que nós precisamos usar é o recurso da língua portuguesa. Se você não tem intimidade com a língua portuguesa, eu quero encorajar você a isso. Compre um dicionário e vá tendo intimidade com a língua portuguesa. Vá aprendendo mais acerca da língua portuguesa. Para isso você precisa ler bastante. É por isso que hoje eu trouxe aqui recomendações de leitura para você. Leia muito, rumine a palavra, vá digerindo a palavra, mas também tenha um contato mais próximo com a língua portuguesa. Porque a ferramenta que nós utilizaremos aqui para montar os argumentos do nosso sermão serão os verbos do texto. Então eu preciso aprender com os verbos. Teremos uma aula daqui a pouco sobre língua portuguesa e sobre encontrar verbo. Verbo é aquilo que traz a ação dentro do texto. É o que realiza a ação, é o que faz a ação. E aqui quando nós então estamos com o foco da condição decaída sendo a adoração, pensando no Salmo de número 100. Quando nós extraímos o nosso tema sendo a necessidade de equilíbrio na adoração, ou como nós podemos ter uma adoração equilibrada, nós então vamos extrair os nossos argumentos com os verbos do texto. Olhe para o Salmo 100, o quanto de verbos nós nos encontramos ali. Logo no versículo de número 1 nós já temos um, o primeiro. E é o primeiro argumento do nosso texto. Como podemos ter uma adoração equilibrada? Primeiro, celebre com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor. Segundo, como nós podemos ter uma adoração equilibrada? Servindo com alegria. Terceiro, como nós podemos ter uma adoração equilibrada? E o texto vai dizer para nós ainda, entrando nos átrios do Senhor com ações de graça. Quinto e último, como nós podemos ter uma adoração equilibrada? Reconhecendo que o Senhor é um Deus bom. Está vendo que o Salmo 100 traz para nós 5 maneiras de como ter uma adoração equilibrada? E tudo isso nós encontramos aqui no texto. Eu não simplesmente pensei em 3 argumentos para montar esse sermão. Não, eu extraí isso dos verbos do texto. E é o que eu quero então, concluindo, encorajar você a fazer com o seu texto. Você escolheu um texto. E se não escolheu, ainda dá tempo. Escolha um texto, traga esse texto para nós na próxima semana e nós estaremos discutindo juntos acerca desse texto. Nossa aula na próxima semana já vai caminhar logo de início nos textos de cada um dos participantes. Que texto você escolheu? E se você vier para cá sem trazer um texto, você vai escolher esse texto aqui na hora e ali nós vamos montar pequenos esboços
de sermão. por eles peço Pois bem, outra chance. nossa aula chegou ao fim. Momento muito bom esse que nós tivemos aqui, aprendendo um pouco mais acerca de como nós podemos ser bons pregadores para a Igreja do Senhor, a favor de uma boa palavra. Esse é o curso do nosso estudo bíblico. Eu espero que Deus tenha te ensinado muito, falado ao seu coração através da minha vida e através da palavra do Senhor, e que nós possamos cada vez mais ser melhores expositores e nos prepararmos com diligência, com prudência, com o melhor do nosso ser, certos de que nós somos obreiros aprovados, que manejam bem, como foi falado lá no nosso primeiro encontro, manejam bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que lhes ponha em xeque o coração, para refletirem, darem lugar à fé, pro desvendar da eterna vida.